Você sabia que alguns erros comuns podem estar sabotando os seus anúncios do Facebook? Nesse vídeo eu vou te falar quais são os 7 erros mais comuns e fatais para quem está fazendo um anúncio no Facebook. Assiste e me conta se você já cometeu algum desses erros ou se você vai corrigir algum deles depois de ver esse vídeo. Primeiro erro, e eu vejo isso acontecer o tempo todo, é a segmentação incorreta. Muitas vezes ela é uma segmentação ampla demais. Sabe quando você vai fazer um anúncio, você coloca lá 18 a 65 mais Brasil, ali já tem um erro. E, gente, profissionais de mercado, com muitos anos de mercado, cometem esses erros. É comum, às vezes você esquece de marcar. Então, é muito importante verificar essa segmentação. Então, corre lá na sua conta de anúncios, vai olhando anúncio por anúncio, conjunto de anúncio por conjunto de anúncio e vê a segmentação que está marcada lá. Essa semana mesmo eu estava olhando um anúncio que a gente fez e a gente tinha errado. A gente colocou o público de 18 a 65, sendo que o nosso público tinha ali de 25 a 40. A gente errou numa coisa básica e isso estava prejudicando muito a nossa campanha. Segundo item são os criativos, né? As peças que você vai colocar lá no seu Facebook para os anúncios. Realmente, criativos que não são muito criativos costumam ter menor desempenho. Um estudo da HubSpot, por exemplo, indicou que se o vídeo tem mais qualidade, ele é percebido ali como um vídeo mais bem feito, ele costuma ter um resultado até 20% superior a um vídeo que não está tão legal. Entretanto, o que você deve mirar no seu criativo é um engajamento. Então, às vezes, se ele não tem o melhor visual, não tem problema. Mas se ele instiga a pessoa a clicar, a mandar para alguém, a querer comentar, a participar daquilo, ele já está funcionando. E aí eu já vou linkar com a terceira dica, que é a gente precisa testar muitas vezes os criativos. A gente testa tudo no Facebook para funcionar melhor os ads. E os criativos não são diferentes. Teste tem que ser feito toda semana. Quanto mais testes uma empresa faz, mais resultado ela tem. Isso já é amplamente divulgado. Um exemplo é o que é falado no livro do Sean Ellis, o Hacking Growth. Teste saber melhora o desempenho dos anúncios. O que você tem que fazer? Colocar os anúncios para competir, colocar segmentações para competir, colocar várias opções que o Facebook vai te dar para competir. Aquela que ganhar, você também coloca ela em outra competição daqui a pouco. A gente nunca pode parar. Até porque, por exemplo, se um criativo está dando certo, é normal que depois de algumas semanas ou meses ele comece a performar menos. As pessoas se cansam de um criativo repetitivo e outras estratégias que a gente às vezes não testa. O quarto ponto é que o texto ele não pode ser confuso, não pode ser longo. Ou seja, você não pode ser prolixo no seu anúncio. Ele tem que ser bem direto. Então, use números, use valores, deixa claro o que o usuário vai fazer quando ele clica no seu anúncio. Se possível, até coloque o preço, coloque tudo que você tem de diferencial. Você precisa passar o máximo de informação no menor espaço possível. Uma dica que eu dou é: pega as 3 coisas que você tem de maior diferencial e lista aquilo para você colocar nos seus criativos. Quando você já expressa rapidamente o que você tem de diferente dos outros, isso geralmente gera mais engajamento e melhores conversões. Um exemplo que a gente faz no Reportei, a gente tem como diferencial que a gente faz os relatórios muito rápido. Então, sempre que tem um anúncio nosso, você vai ver uma frase assim: relatórios em 3 segundos. Isso é uma estratégia para explicar para a pessoa o que eu faço, o relatório, e que ele é rápido em 3 segundos. É uma maneira muito simplificada de dizer uma coisa complexa. E o que a gente está falando ali? Que a gente aumenta a sua produtividade, você não perde tempo. Então, tá vendo como uma frase curta pode funcionar para causar esse efeito. Gente, tem mais de 15 anos que eu trabalho com marketing digital e eu tô aqui trazendo essas dicas que eu aprendi ao longo de todo esse tempo. Então, se está sendo útil para você, não se esquece de curtir, se inscreve no canal, ajuda muito a gente e motiva a gente a continuar aqui gravando para você. Quinta dica é o orçamento mal alocado. Isso tem que tomar muito cuidado. Geralmente, quando a gente vai iniciar uma campanha, eu recomendo que você divida seu orçamento igualmente. Então, você tem que fazer um pouco de orçamento para aquele momento de compra, você tem que fazer um pouco de orçamento para aquele momento que o usuário está procurando entender o seu produto e tem que também colocar orçamento para o que a gente chama de topo de funil, que é quando a pessoa está descobrindo o seu negócio. Deixar o orçamento concentrado somente em uma dessas etapas pode ser um erro para quem está iniciando. Se sua verba é muito baixinha, R$1.000, R$1.500 por mês, que é uma verba baixa, normalmente você vai concentrar o seu orçamento mais no momento de decisão, que é o fundo de funil. E aí você está alocando orçamento, por exemplo, para campanhas de remarketing, campanhas que estão ali buscando quem já tem um mínimo de interesse na sua marca. Eu particularmente gosto dessa estratégia, mas se sua marca não tem ninguém ali seguindo, não tem ninguém visitando o site, aí você vai precisar gerar essa audiência, então vai ter que mexer nessa proporção do orçamento.
Hoje, o que a gente fala é configura essas campanhas de acordo com o momento do seu cliente. Então, você pode ter uma campanha, por exemplo, para aquela pessoa que está fria, né? Uma segmentação mais ampla e depois uma campanha mais quente. Você coloca o orçamento lá e deixa a campanha trabalhar para você. E vai monitorando isso, porque se você coloca muito orçamento só no quente, mas não tem um público que você esquentou, que você trouxe para essa base, você vai perder dinheiro também. É um equilíbrio constante, não tem uma fórmula ideal, você tem que descobrir a sua melhor maneira e fazendo testes para isso. Sexto erro muito comum é colocar os anúncios no ar, apertar botão de impulsionar e depois não analisar os dados. Eu estou falando aqui do Reportei, que é uma empresa que faz essa análise de dados, que gera relatório para você, mas você não precisa necessariamente usar uma ferramenta externa. Essa análise pode ser feita dentro do gerenciador de anúncios, dentro do seu painel onde você impulsionou o seu conteúdo. Algumas pesquisas indicam que campanhas que têm análise frequente são 25% superiores em performance do que aquelas campanhas que simplesmente são deixadas na sorte. E para fechar, esse é um erro que eu mesmo cometo até hoje, que a gente tem que se policiar o tempo inteiro, que é a gente muitas vezes faz o anúncio lá no Facebook e não olha o que as pessoas estão comentando depois. Como a gente coloca muita coisa no ar, às vezes isso se perde. Tem gente lá comentando spam, tem gente lá falando de assuntos nada a ver. Esses comentários indicam também até a qualidade do público que você está atingindo. Esse feedback, ele também vai ser mensurado dentro do seu site, dentro do seu formulário. Então, tem que tomar muita atenção com isso. Mas é importante dizer, se você está fazendo anúncio do Facebook, manda esse vídeo para quem está fazendo anúncio, que é o seguinte, vai chegar sim leads desqualificados. Aquelas pessoas meio nada a ver. É normal isso acontecer, por mais que você segmente. O que você tem que pensar é o corte, é quanto que você aceita de lead desqualificado. Então, se você está disposto, por exemplo, a gerar metade dos leads que são um pouco nada a ver e metade dos leads com mais qualidade, beleza, você tem ali um aproveitamento dessa base de 50%. Você tem que fazer esse cálculo de esses leads que vieram, realmente isso valeu a pena perante todos os demais? Então é muito comum, por exemplo, quando a gente vai colocar uma meta aqui no projeto, a gente colocar uma meta não só de leads, mas de leads qualificados. Porque a gente sabe que lead vai vir, mas o qualificado é ele que a gente quer. E aí, acertei, errei, tem muitos erros que você comete também. Comenta aqui o que você vê hoje nas suas contas que não está legal, o que você fez aí que melhorou o seu desempenho, compartilhe com a gente. Agora, se você quer analisar em profundidade os seus dados de Facebook de vários anos, de uma só vez, você pode ver esse vídeo que a gente colocou aqui no canal explicando como usar o Reportei para analisar dados no Facebook. Te aguardo lá.